Olá jovens, bem-vindos a mais uma crítica do Holandês Voador TV. E hoje é uma crítica diferente, eu vou analisar um filme que já lançou faz tempo, na verdade lançou ano passado, que é uma série que eu comecei nesse canal com meus filmes favoritos. Não favoritos, mas filmes que eu gosto muito, que eu queria analisar, eu não tive a oportunidade de analisar antes. Comecei com o Exorcista, tem aí no canal, algum lugar aí vai estar pra você clicar pra assistir. E o filme que eu escolhi hoje é O Final da Turnê, que é um filme de 2015, estrelado pelo Jason Segel e o Jesse Eisenberg. Você deve conhecer o Jason Segel por How I Met Your Mother, ele fez Marshall. Jesse Eisenberg fez Lex Luthor, fez a rede social, Mark Zuckerberg. Esse filme é uma história real baseada na entrevista que o David Lipsky, vivido pelo Jesse Eisenberg nesse filme, fez com o autor de livros David Foster Wallace, que nesse filme é vivido pelo Jason Segel. Durante a turnê do best-seller que ele escreveu, chamado Graça Infinita, que é de 1996, o filme se passa em 1997. E é um filme que me encantou muito, eu gostei muito desse filme, é um filme muito sensível, muito sutil, delicado, que não precisa se prender, ele não precisa se depender de artifícios emotivos pra tocar você, pra te emocionar. Ele simplesmente te faz imergir na história de forma profunda e natural através dos diálogos desenvolvidos desses dois personagens, que são conversas tão verdadeiras sobre a vida, sobre mulheres, conversas de uma natureza tão humana que às vezes você esquece que é um filme. E o filme inteiro tem uma narrativa muito sóbria, que pode soar tediosa. Eu falando assim, é um filme que é toda uma conversa entre os dois personagens, é uma entrevista, e pode parecer, falando assim pra você, que o filme é tedioso, mas não é. Ele nunca fica tedioso por causa das transições de cenários que tem em cada lugar. Parece que cada estágio, cada capítulo da conversa, eles estão em um lugar diferente, porque como eu disse, é uma turnê. Eles estão viajando, estão no avião, às vezes estão na casa do David. E também não fica tedioso justamente pelas atuações desses dois atores, o Jason Segel e o Jesse Eisenberg. Principalmente o Jason, que tem uma atuação muito verdadeira, muito profunda, sincera. É uma interpretação madura dele, e que eu nunca vi ele fazendo, então é muito surpreendente como o Jason Segel tá nesse filme. É uma interpretação muito madura, muito segura, e eu diria até digna de indicações a prêmios. Pra quem conheceu o verdadeiro David Foster Wallace, não vai achar muito Jason Segel muito parecido, muito idêntico. Você não vai dizer que ele está imitando, porque o papel do ator não é imitar aquele personagem que ele está vivendo, principalmente se for uma história real. Mas a interpretação dele é muito boa. É claro que ela é romantizada pro filme, para caber no tom do filme. Então é como se fosse uma adaptação do David Foster Wallace feita pelo Jason Segel. E tá muito bem, tá muito crível. E a forma como o Jason Segel se entrega a esse personagem, tanto fisicamente, porque ele se parece muito fisicamente com o David Foster Wallace. Você pode achar um pouco caricato se você já não conheceu o verdadeiro, o original, mas é assim, ele era um cara meio diferente, bem diferentão, ele usava cabelo grande, bandana, óculos redondo, ele era meio John Lennon, assim, meio hippie, e tá muito parecido fisicamente, ao mesmo tempo em que ele tem uma interpretação muito eficiente, muito absolutamente verdadeira. O que eu vou falar agora não é spoiler, não encare como spoiler, porque é uma história real. E é bem no início do filme que o David Foster Wallace se matou em 2008. E por que isso não é um spoiler? Porque além a primeira cena do filme é isso, é o Jesse Eisenberg, o personagem de Jesse Eisenberg recebendo a notícia que o David Foster Wallace morreu. E não é spoiler porque também essa questão não é usada como artifício para o andamento da história. O filme não é uma biografia do David, o filme é a história de uma entrevista. E começar o filme logo com essa bomba prova justamente esse argumento de que o filme não é uma biografia, não espere uma biografia. São 3 dias, eu acho, de entrevista que eles passam juntos e formam uma amizade. O David Foster Wallace, ele cometeu suicídio, ele era um cara depressivo, ele tinha depressão, ele era muito solitário, então chega a ser compreensível ao longo do filme porque ele tomou essa decisão que é contada no início do filme. O incômodo da solidão do David Foster Wallace é retratado por pequenos detalhes ao longo da trama. E em um momento isso é jogado de forma óbvia para o espectador. E um desses detalhes que eu achei um dos mais interessantes é o interesse que o David tem em conhecer o personagem do Jesse Eisenberg. É quase como uma entrevista mútua que eles estão fazendo. Por exemplo, tem um momento do filme que o personagem do Jesse Eisenberg pergunta pro David se ele já pensou em ter filhos alguma vez na vida. Ele responde, sim, e você? Então ele desenvolve o interesse a conhecer também o cara que está entrevistando ele. Isso reflete o quanto ele era sozinho, o quanto ele era solitário. Ele vivia sozinho numa casa isolada. E falando do Jesse Eisenberg, que ele também está muito bem no filme, eu gosto mais dele nesse filme do que na rede social, por exemplo. Eu acho que a interpretação dele, do Mark Zuckerberg, na rede social, é muito o que ele faz, muito o que ele é. E nesse filme parece que ele está atuando mais, que ele está fazendo mais um trabalho de ator. A forma como ele demonstra admiração pelo David, através do olhar, é muito eficiente como ele faz. A forma de falar com ele, a forma de fazer as perguntas, a forma como ele reage a cada resposta que ele admira do David. No momento acaba ficando claro que ele quer se tornar esse personagem. Ele também, o personagem de Jesse Eisenberg também é um autor, também escreve livros,
mas não é bem sucedido. Então ele começa, através dessa amizade, já tinha admiração pelo Dave, mas ele começa a querer se tornar o Dave. E ao mesmo tempo que o Dave não quer que ele se torne essa pessoa, sabe? Ele se acha ruim demais pra alguém se espelhar nele. E o que fica mais evidente ainda na eficiência do Jesse Eisenberg em cena são os momentos em que eles começam a se desentender. Os dois personagens começam a discutir em certos momentos, evitando spoiler aqui. E é aí que o Jesse Eisenberg cresce em cena, quando ele começa a contestar certas atitudes do personagem do Dave. Sobre a direção não tem muito o que falar, assim, ela não é muito evidente, o diretor não aparece muito, a mão dele não aparece muito no filme. O filme realmente ele é guiado totalmente pelos dois personagens, os dois atores têm atuações incríveis, como eu falei, e eles foram bem conduzidos pelo diretor nesse filme, sabe? Não é só a competência deles em cena, mas é claro que se não fosse a química entre os dois atores, o filme não funcionaria de jeito nenhum. É um filme que depende completamente das interpretações dos atores. Como eu falei, é uma conversa, então é um filme que você tem que saber o que você vai assistir, sabe? Parece que é um filme com uma narrativa lenta, sóbria, mas que as interpretações são... É de emocionar, sabe? Tem momentos do Jason Segel que fazem você pensar a sua vida inteira, sabe? São frases que ele fala, são momentos sutis do filme. É um filme que realmente ele mexeu muito comigo e eu não vou esquecer dele tão facilmente. Então é isso, se você gostou, curta o vídeo aqui embaixo, assina o canal, conhece o canal, dá uma voltinha aí, a gente tem um monte de coisa a oferecer pra você, pra sua mãe, pra sua família, seus amigos. É isso aí, valeu, até a próxima.